Olá, graça e paz. Vamos meditar sobre a natureza de Deus, o caráter de Deus. Para basearmos nessa meditação, eu quero ler um verso do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1 e o verso 26, que nos diz o seguinte: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse texto relata o ato criativo de Deus, quando ele cria o homem e para qual propósito Deus o cria. Diz o texto: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o nosso propósito nessa rápida meditação é conhecer a natureza de Deus, ou o caráter de Deus. Quem é Deus? Como Deus é? E nós, através da revelação especial, a Bíblia, nós podemos e temos muitas informações sobre a pessoa de Deus. Na própria criação, quando ele diz façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós, dessa forma, já podemos compreender algumas características, porque Deus ele cria o homem segundo a sua própria semelhança. Ou seja, o ser humano ele tem características de Deus. Deus é espírito, o homem também. O homem possui a espiritualidade por causa da sua criação. O homem é um ser inteligente, porque foi um ser inteligente que o criou. E o homem possui também vontades, porque o ser que o criou, Deus, o Eterno, ele também possui vontades. Inclusive, era sua vontade criar o mundo e criar o homem. Mas como e de qual forma mais nós podemos conhecer a pessoa de Deus? Não há dúvida que nós o conhecemos através dos seus atributos. Atributos são qualidades. E existem dois tipos de atributos ou qualidades. Aqueles que Deus não compartilha com o homem. Ele não pode ser visto no homem. São os atributos incomunicáveis. Mas, por outro lado, existem os atributos comunicáveis. Aquele que Deus faz com que o ser humano participe. Então, esses atributos que são qualidades, dão-nos uma condição de conhecermos a própria pessoa de Deus. Eu quero citar aqui alguns dos atributos incomunicáveis. Aqueles que só Deus possui. O homem não possui e nenhum outro ser possui. Então, vamos lá. Alguns desses atributos. Por exemplo, independência. Deus é um ser independente. Ele existia e existia somente ele, desde o princípio de todas as coisas. Diz o Evangelho de João que o Verbo estava com Deus e era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então somente Deus existia. Ele é independente, ele não precisou de ninguém para que o fizesse existir. E ele não precisa ainda hoje de ninguém, ele não precisa do homem. Quando ele faz com que o homem participe do seu plano, isso é uma graça, é uma dádiva, é a bondade de Deus. Deus também é imutável, é outro atributo, ele não muda. Por que ele não muda? Ele não evolui? Não, ele é perfeito, ele sempre foi perfeito. Ele não evolui porque ele é sempre perfeito, sempre, desde a eternidade. Então, imutabilidade, a Bíblia diz que ele não muda. Deus não muda, não há nele sombra de variação. Outro atributo não comunicável, que nós podemos perceber, eternidade. Somente Deus é eterno, mas ninguém ou nada no universo é eterno. Nem a matéria, nem seres espirituais e nem a Terra, o planeta ou qualquer coisa que viva nesse planeta. Somente Deus possui eternidade. Eternidade significa que não teve princípio, começo
início. Então Deus não teve começo. O universo, toda a criação, teve um começo, um princípio. Deus não tem começo. E onipresença. Deus está em todo lugar, além do tempo e do espaço. Onipresença, ele está em todo lugar. Onipotência, ele possui todo o poder. Ele é soberano. E onisciência, ele conhece todas as coisas. Olha, eu acabei de citar alguns atributos que Deus não compartilha com suas criaturas. Só ele os possui. Então, nós já entendemos algumas qualidades de Deus. Agora, vamos falar das qualidades que ele compartilha com o ser humano. São os atributos comunicáveis. Nós os temos em alguma porção, em algum nível. E, obviamente, se eles são provenientes de Deus, Deus os tem na sua totalidade. O amor, por exemplo. A própria Bíblia diz que Deus é amor. Então, o amor é um atributo de Deus, é um ser que tem amor. Justiça. Justiça é aquela palavra que nos revela a questão das coisas certas. Então, Deus estabelece aquilo que é certo e errado. Justiça, ele é um ser justo. Bondade, Deus é bom. E tudo que ele fez e faz é bom. Ainda que nós não compreendamos, não temos condições de atingir essa compreensão, mas tudo que Deus fez e faz e fará, faz parte também da sua bondade. Ele é bom sempre, o tempo inteiro. Misericórdia, quando ele faz, ele age pelo seu amor e em bondade em favor do pecador. É a misericórdia revelada na obra de Cristo Jesus. Santidade, ele é santo, ou seja, nele não há corrupção alguma, ele é pleno. Paz, nele há plena paz. Jesus é chamado de príncipe da paz. Conhecimento, sabedoria, verdade. Veja bem, esses atributos ele compartilha conosco, com os seres humanos. Então, veja bem, vimos várias qualidades de Deus, aquelas que o homem não possui e aquelas que o homem possui em algum grau. Então, Deus, nós podemos conhecer a partir dessas características. É bem verdade que isto não nos faz conhecer a totalidade de Deus, pois isso é impossível para nós. Nós podemos conhecer aquilo que nos foi revelado. E uma das coisas que nos foi revelada são essas que eu acabei de dizer, características da própria pessoa de Deus. Olha bem, então nós, de uma certa maneira, nós podemos sim conhecer Deus. E de certa forma, até buscar através da espiritualidade, essas virtudes que fazem parte da pessoa de Deus. Nós precisamos conhecer para nós seguir este mesmo caminho. Temos que aprender isso. Agora, para concluir a nossa meditação, eu quero dizer que Deus, ele não é um conjunto dessas qualidades. Ele não é um conjunto desses atributos. Deus é uma pessoa e nele há esses atributos e há inúmeras outras coisas que conhecemos e que também desconhecemos. Mas Deus, ele se revelou, ele se faz conhecer. E nós, através do amor, através do conhecimento, nós podemos conhecer. E para a gente conhecer ainda de uma maneira mais clara Deus, olhamos para a pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, é o que diz as Escrituras. Então, nós temos realmente muitos dados e muitas informações para conhecermos Deus, através dos seus atributos, através das Escrituras, através de Jesus Cristo, o seu Filho, revelado. Que Deus te dê compreensão. Forte abraço, até mais.